16 de novembro de 1957. Plainfield era apenas uma cidadezinha perdida no mapa do Wisconsin. Estradas de terra, caçadores espalhados pelos bosques, um vilarejo em silêncio. Mas naquela manhã gelada, algo aconteceria que mudaria para sempre a forma como o mundo olharia para esse lugar. Bernice Warden, de 58 anos, atendia sozinha em sua loja de ferragens. O relógio marcava pouco depois das 9. Um cliente entrou, pediu um galão de anticongelante, pagou e ela registrou a venda. Uma nota simples, escrita à mão, que se tornaria sua última marca no mundo. Ao cair da tarde, a loja estava estranhamente quieta. O filho de Bernice, o xerife local, encontrou a porta aberta, a caixa registradora escancarada, no chão, indícios de que algo terrível havia acontecido. E entre todos os nomes possíveis, um saltava aos olhos: Ed Gein, o homem solitário do vilarejo. O sujeito de fala mansa que todos conheciam, mas ninguém realmente conhecia. Naquela noite, a polícia seguiu uma estrada de terra até uma fazenda isolada. Ali, em uma casa mergulhada na escuridão, encontrariam algo que jamais esqueceriam. Esse é um dos casos criminais mais perturbadores da história americana. Um caso que inspirou personagens icônicos como Norman Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes e tantas outras inspirações na cultura pop. Meu nome é Paulo Henrique Leitão e eu te convido a revisitar comigo essa história inquietante. Se ao final você sentir que eu honrei o seu tempo, você se inscreve no canal. Vai ajudar demais nessa fase de descoberta. E se quiser me acompanhar também no Instagram, lá compartilho conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui. E aí, está preparado para entrar na mente de Ed Gein? Bora pro vídeo? Plainfield, um ponto quase invisível no mapa do Wisconsin dos anos 50. Um vilarejo cercado por bosques, fazendas modestas e estradas de terra que levavam a lugar nenhum. Ali, a vida corria devagar. Cada rosto era conhecido, cada passo observado. A comunidade parecia sólida, segura, como se nada pudesse quebrar a rotina daquele pequeno mundo. Mas era justamente essa normalidade que tornava qualquer ruptura ainda mais brutal. Em cidades pequenas, quando algo sai do lugar, todos percebem e ninguém esquece. A cada domingo, os moradores se reuniam na igreja. Os caçadores conheciam de cor os campos. Os filhos herdavam os ofícios dos pais e o tempo parecia congelado. Plainfield era o retrato de uma América rural que acreditava estar distante dos horrores das grandes cidades. Mas por trás dessa calmaria havia algo escondido. E quando viesse à tona, transformaria para sempre o nome da cidade em sinônimo de pesadelo. Se existe um nome capaz de explicar as raízes da mente de Ed Gein, esse nome é Augusta Wilhelmine Gein. Ela não foi apenas sua mãe. Ela foi sua juíza, sua carcereira, sua única divindade. Augusta acreditava que o mundo estava tomado pelo pecado. Para ela, os homens eram fracos, vulneráveis às tentações. As mulheres, exceto ela própria, eram instrumentos do diabo, promíscuas por natureza, perigosas por essência. Naquela casa não havia meio termo. Existia o certo e o errado, o profano e o sagrado. Todos os dias, sem falhar, Augusta reunia os filhos Ed e Henry e lia a Bíblia. Não eram mensagens de fé e esperança, eram trechos escolhidos a dedo do Antigo Testamento e do Apocalipse. Versículos sobre castigo, destruição e a inevitável punição divina. Aqueles sermões formavam em Ed uma visão sombria do mundo, onde a vida era apenas a espera pelo julgamento. Qualquer tentativa de Ed de se aproximar de colegas da escola era rapidamente cortada. Augusta sempre repetia: "Eles são pecadores, Edward. Não se misture com eles." Assim, cada amizade possível era sufocada antes mesmo de nascer. O pai, George, era alcoólatra, bebia até cair. Para Augusta, era a prova viva da decadência masculina. Chamava-o de fraco, inútil, pecador. Naquela casa, o papel do pai era de sombra. Quem realmente dominava era ela. E quem mais absorvia esse domínio era Ed. Enquanto Harry, o irmão mais velho, demonstrava certa resistência, até criticando a devoção cega de Ed, este não aceitava ouvir nada contra a mãe. Para ele, Augusta era santa, perfeita, intocável. Entre os irmãos, crescia uma tensão que nunca se dissipou. Nos últimos anos de vida, após sofrer um derrame, Augusta tornou-se dependente.
Ed cuidou dela como quem cuida de um altar. Alimentava, lia para ela, acompanhava em cada detalhe. Se antes já havia idolatria, nesse período a devoção se transformou em obsessão. Para Ed, viver era viver por Augusta. Quando ela morreu em 1945, Ed perdeu tudo, mas não aceitou. Não podia aceitar. Ele fechou o quarto da mãe, selou como se fosse um santuário. Cada objeto, cada roupa, cada detalhe permaneceu intocado, enquanto o resto da casa se deteriorava em sujeira e abandono. O quarto de Augusta parecia suspenso no tempo, puro, intacto, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Não era apenas luto, era negação, era culto, era a transformação da dor em prisão. Ed não perdeu sua mãe, perdeu sua única referência no mundo, sua âncora emocional. Sem Augusta, Ed não tinha amigos, não tinha pai, não tinha ninguém. Só restava o silêncio. E esse silêncio, com o tempo, se transformaria em atitudes perturbadoras. Ed cresceu como uma menina solitária. Na escola, mal conseguia se encaixar. Tinha um olho preguiçoso, uma fala comprometida, o que já bastava para torná-lo alvo de estranhamento. Tentava criar laços, mas sempre que voltava para casa, Augusta os cortava, sempre com a mesma sentença: eles são pecadores, Edward. Fique longe. A cada intervenção da mãe, Ed se fechava mais em si mesmo. Os outros meninos passaram a evitá-lo, não apenas porque era tímido ou diferente, mas porque havia algo em seu comportamento que fugia do padrão. Ed era visto como afeminado, delicado demais para os padrões de masculinidade da época, não correspondia ao que a comunidade esperava de um garoto. E em uma cidade pequena, isso já era o bastante para torná-lo alvo de rejeição. Havia ali um traço peculiar. Ed ria em momentos impróprios, até mesmo diante de histórias tristes ou sérias. Uma risada nervosa, deslocada, que ninguém conseguia compreender. Para os outros, parecia mais uma confirmação de que havia algo de errado com ele. Esse conjunto de fatores o empurrava cada vez mais para dentro. Não havia amigos, não havia confiança, não havia lugar para pertencer. E enquanto o mundo lá fora avançava para a modernidade dos anos 40 e 50, Ed permanecia preso em um universo cada vez menor. A fazenda, a mãe e depois apenas o silêncio. Mesmo assim, havia nele uma gentileza estranha. Quem convivia com Ed dizia que era um rapaz doce, educado, nunca agressivo. Por um lado, um jovem prestativo e manso. Por outro, alguém que não se encaixava, que não atendia ao que esperavam dele e que carregava dentro de si uma inadequação constante. Esse isolamento não era apenas social, era psicológico. A mente de Ed começava a se construir em compartimentos. De um lado, o rapaz educado e inofensivo, de outro, os pensamentos que cresciam na sombra, alimentados pela rigidez da mãe e pela ausência de qualquer outro referencial. Plainfield era pequena demais para ele se esconder em meio à multidão. E Ed não tinha onde se esconder, a não ser dentro de si mesmo. Em 1944. Era fim de tarde em Plainfield, quando Ed e Henry saíram para queimar mato no campo, uma prática comum entre fazendeiros. O fogo logo se espalhou depressa, engolindo capim seco e lançando fumaça pesada pelo ar. Os dois irmãos foram vistos juntos combatendo as chamas. Pouco depois, Ed apareceu sozinho. Mais tarde, ele guiou a polícia até o corpo de Henry. Disse que havia se perdido na fumaça, mas curiosamente conduziu os oficiais diretamente ao local onde seu irmão estava caído. A cena levantou dúvidas. O corpo tinha marcas estranhas, hematomas na cabeça. A explicação oficial foi simples: asfixia pela fumaça, exaustão. A morte foi considerada acidental. Mas em Plainfield começaram as perguntas. Henry não compartilhava da devoção cega de Ed pela mãe. Ao contrário, já havia criticado abertamente Augusta, chamando-a de controladora, sufocante. Tinha consciência de que a relação entre Ed e a mãe não era saudável. Para Henry, aquilo era uma prisão invisível, e Ed não aceitava ouvir nada contra Augusta. Diante de qualquer crítica, reagia com frieza e silêncio, como se proteger a mãe fosse proteger o próprio coração. Naquele incêndio, quando Harry não voltou, Ed perdeu mais que um irmão. Perdeu a única voz dentro de casa que ousava se levantar contra Augusta. E de repente, o mundo de Ed ficou reduzido a dois personagens: ele e a mãe. A partir daquele momento, a devoção já intensa tornou-se absoluta. Ed passou a viver apenas para Augusta. Cuidava dela, obedecia, escutava seus sermões, como se fossem decretos divinos. Mas o destino não esperaria muito.
Pouco tempo depois, Augusta sofreu um derrame. Fragilizada, passou a depender inteiramente de Ed. Ele se tornou enfermeiro, confidente, guardião. O laço, já obsessivo, se transformou em fusão. E quando Augusta finalmente morreu em 1945, Ed não apenas perdeu a mãe, perdeu o eixo, o sentido e a única razão que dava forma à sua existência. Depois da morte de Harry, restaram apenas Ed e Augusta. O vínculo entre mãe e filho, que já era sufocante, se estreitou ainda mais. Ed tornou-se seu cuidador, seu servo devoto, sua extensão. Alimentava, lia a Bíblia para ela, acompanhava em cada passo. Mas Augusta não era apenas a mãe que envelhecia. Era o último pilar de autoridade, a única presença capaz de dar a Ed um norte. Sua mãe para ele era lei, sua aprovação era tudo. E quando sofreu um derrame, fragilizada e dependente, Ed assumiu esse papel como se fosse um chamado divino. Cuidar de Augusta era cuidar do próprio mundo. Pouco tempo depois, ela morreu. E com ela, morreu também qualquer contato que Ed tinha com a realidade. Para ele, Augusta não podia simplesmente desaparecer. E não desaparecer. Ed vagava sozinho pelos cômodos escuros, cada vez mais recluso. Sem Augusta, não havia mais filtros, não havia mais limites. O vazio se tornou um abismo. E dentro dele, começava a ecoar desejos confusos. Pensamentos que ele nunca ousaria admitir em voz alta. A ausência da mãe não libertou Ed. O aprisionou ainda mais. E foi nesse silêncio pesado, dentro daquela casa que agora parecia respirar memórias mortas, que a mente de Ed começou a ruir de vez. Foi nesse vazio que começaram os rituais silenciosos. No coração da madrugada, Ed atravessa os portões do cemitério local. A terra fresca de novos sepultamentos se torna um convite mórbido. Mais tarde, confessaria ter desenterrado corpos de mulheres que, de alguma forma, lembravam sua mãe. A escolha não era ao acaso. Era uma tentativa desesperada de trazê-la de volta. Os restos mortais não eram apenas lembranças. Tornava-se matéria-prima de um mundo paralelo, criado dentro daquela fazenda escura. Ed confeccionava objetos, preservava fragmentos, transformava o impossível em réplicas grotescas daquilo que havia perdido. O lar se converteu em museu macabro da saudade. Mas havia mais. Junto da ausência da mãe, crescia uma confusão íntima. Ed era visto desde jovem como diferente dos demais meninos, afeminado, deslocado, distante dos padrões de masculinidade da época. Após a morte de Augusta, esse traço se intensificou. Ele começou a usar roupas femininas. Não por vaidade ou por prazer simples, mas como um gesto de transformação. Como se, vestindo-se como mulher, ele pudesse ocupar o lugar da mãe. Essa confusão sexual não era apenas identidade mal resolvida. Era uma tentativa de fusão, de apagar o limite entre quem era Ed e quem havia sido Augusta. O santuário do quarto intocado não bastava mais. Ele precisava vestir, sentir, encarnar. A fazenda aos poucos deixou de ser apenas uma casa solitária. Transformou-se em um palco de experiências perturbadoras, onde o luto, a obsessão e a identidade colidiam. Ed já não buscava só a presença da mãe, buscava se tornar a própria mãe. Mas a vida em Plainfield não poderia permanecer intocada para sempre. As idas noturnas ao cemitério era apenas o prelúdio. O passo seguinte seria dado contra os vivos. Foi assim que em 1994, a pequena comunidade conheceria seu primeiro desaparecimento misterioso. Não era apenas nos cemitérios que o vazio de Ed se manifestava. Em dezembro de 1954, Mary Hogan, dona de uma taverna conhecida na região, desapareceu sem deixar vestígios. A polícia encontrou manchas de sangue no chão e cartuchos deflagrados de uma espingarda calibre 32. As marcas no piso indicavam que o corpo havia sido arrastado para fora do local. Para os investigadores estava claro, Mary havia sido assassinada. Mas sem corpo, sem testemunhas, sem suspeitos evidentes, o caso esfriou. A comunidade seguiu em frente. O desaparecimento se tornou mais um mistério sem solução. E Ed continuou ali. Invisível, gentil, solitário. Jamais associado a qualquer crime. 3 anos depois, quando a fazenda de Ed fosse finalmente aberta pela polícia, a verdade apareceria. Mary nunca tinha ido embora. Ela estava ali o tempo todo. 16 de novembro de 1957. Plainfield amanheceu como qualquer outro dia de caça. Homens saíam cedo para os bosques, o frio cortava o ar
e as ruas estavam quietas. Mas naquela manhã, algo começou a se mover na pequena loja de ferragens de Bernice Warden. Bernice atendia sozinha. Pouco depois das 9, um cliente entrou e pediu um galão de anticongelante. A venda foi registrada em um simples recibo escrito à mão. Um detalhe banal, mas que logo se tornaria a pista mais importante da investigação. Ao cair da tarde, a loja permanecia estranhamente silenciosa. Frank Warden, filho da Bernice e xerife local, percebeu algo errado. Ao entrar, encontrou a porta aberta, a caixa registradora vazia e manchas de sangue no chão. A cena falava por si. Sua mãe não havia desaparecido. Tinha sido levada. No balcão, Frank encontrou o último recibo emitido naquela manhã. O nome registrado era inconfundível: Ed Gein. A suspeita que ninguém jamais ousara levantar agora estava no papel. Naquela noite, os policiais seguiram uma estrada de terra até uma fazenda isolada. Um lar sombrio, mergulhado na escuridão. Eles não sabiam, mas estavam prestes a abrir a porta de um dos cenários mais perturbadores da história criminal americana. Na noite de 16 de novembro de 1957, as viaturas avançaram pela estrada de terra até a fazenda de Ed Gein. Faróis rasgando o nevoeiro, o som de cascalho sob os pneus, tudo escuro, silêncio de campo. A equipe se dividiu, 2 seguiram para o galpão, outros ficaram na casa. A tranca do galpão cedeu com um rangido metálico. O feixe das lanternas cortou o breu, e o cheiro veio primeiro, forte e metálico. Um odor que nem um policial esquece. No alto, pendurado de cabeça para baixo, estava o corpo de Bernice Warden, suspenso como caça abatida. Ali não havia improviso, havia método. O tempo pareceu parar. Um dos oficiais recuou alguns passos, outro procurou o ar do lado de fora. A partir daquele instante, Plainfield não seria mais a mesma. A casa veio depois, porta pesada, cômodos estreitos, pilhas de jornais, pratos, lixo acumulado. E no meio da desordem, coisas que não pertenciam a nenhuma casa. Tigelas feitas a partir de crânios, máscaras recortadas de rostos humanos, uma cadeira com revestimento de pele, um abajur cujo material ninguém queria nomear em voz alta, uma caixa com partes preservadas, peças de roupas confeccionadas com fragmentos humanos, o início de um traje, em uma gaveta, algo que ligava o presente ao passado, vestígios de Mary Hogan. Enquanto o inventário crescia, um detalhe cortava a cena como faca: o quarto de Augusta. Diferente do resto da casa, estava intacto, coxa esticada, poeira assentada com cuidado, tudo preservado como um altar. De um lado, degradação e horror, do outro, um santuário imaculado à mãe. Era um mapa da mente de Ed em forma de arquitetura. Os oficiais fotografavam, catalogavam, lacravam cada objeto em saco numerado, cada cômodo marcado. O retrato que emergia era claro: anos de isolamento, fixação e rituais tinham transformado a fazenda em um museu do horror, construído peça por peça. Antes daquela noite, Ed era o sujeito gentil, o ajudante silencioso, o vizinho prestativo. Depois daquela noite, virou um nome que ninguém queria pronunciar. Ed foi detido, a fazenda interditada, a notícia correu mais rápido do que qualquer viatura. Em poucas horas, Plainfield inteira sabia. E ao amanhecer, não havia mais retorno. O segredo estava exposto. O recibo de anticongelante levara a polícia à porta da fazenda. O que havia atrás dela exigiria mais do que perguntas simples. Vinha aí um interrogatório, e com ele a tentativa de entender como alguém chegara até ali, e quem exatamente era Ed Gein quando olhava para o espelho. Ed Gein foi levado sob custódia na mesma noite em que a fazenda foi aberta. Na delegacia, os policiais esperavam resistência, negação, talvez até fúria. O que encontraram foi o contrário. Um homem calmo, de voz baixa, respondendo com naturalidade perguntas que descreviam atos indescritíveis. Durante o interrogatório, Ed admitiu parte do que havia feito. Falou sobre suas idas noturnas ao cemitério, sobre desenterrar corpos de mulheres que lembravam sua mãe. Contou que retirava partes dos cadáveres, levava-os para casa e as transformava em objetos. Em relação às mortes de Mary Hogan e Bernice Warden, Ed oscilava entre admitir e se perder em contradições. A fala mansa com quem descrevia tudo deixava os policiais ainda mais perturbados. Não demorou para o caso ultrapassar os limites de Plainfield. Em poucos dias, a imprensa nacional estampava manchetes com seu nome. Fotógrafos cercavam a delegacia, repórteres disputavam detalhes. O açougueiro de Plainfield
se tornava manchete em cada canto do país. Mas havia uma questão central. Ed Gein sabia o que estava fazendo? Era um assassino frio ou um homem tomado pela loucura? Psiquiatras foram chamados para avaliá-lo. O diagnóstico apontou distúrbios severos: esquizofrenia, transtorno de identidade, confusão sexual e obsessão patológica pela mãe. Os médicos descreveram um homem incapaz de distinguir realidade de fantasias em certos momentos. Em 1958, Ed foi considerado imputável por insanidade e internado no Hospital Central em Waupun, Wisconsin. Longe dos tribunais, longe do público, Ed seria tratado como paciente, não como preso. Mas o fascínio por sua história não esfriou. Para muitos, a insanidade não explicava. Era difícil aceitar que um homem pudesse cometer tamanha monstruosidade e ser visto apenas como doente. Enquanto Ed passava seus dias sob observação médica, a comunidade de Plainfield vivia com cicatrizes. A cidade nunca mais recuperaria a normalidade. E o nome Ed Gein, agora conhecido em todo o país, começava a se transformar em mito, matéria-prima para livros, filmes e pesadelos. Ed Gein foi internado em 1958. A fazenda foi interditada, seus bens leiloados e Plainfield tentou em vão apagar o passado. Mas o silêncio nunca voltou. Nos jornais, Gein já não era apenas um homem, era um monstro, um símbolo, o açougueiro de Plainfield. O choque da descoberta, os móveis de pele, as máscaras humanas, o corpo pendurado no galpão, extrapolou a notícia policial. Transformou-se em lenda. E a lenda rapidamente alcançou a cultura popular. Em 1960, Alfred Hitchcock lançou Psicose. O personagem Norman Bates, o filho dominado por uma mãe tirânica, incapaz de se libertar de sua sombra, tinha raízes claras em Ed Gein. Em 1974, o massacre da Serra Elétrica apresentou Leatherface, um assassino que usava máscaras de pele humana e vivia em uma casa repleta de horrores artesanais. E em 1991, O Silêncio dos Inocentes trouxe Buffalo Bill, um homem obcecado pela pele feminina. 3 filmes, 3 ícones do terror moderno, todos com um DNA vindo de Plainfield, de um vilarejo esquecido do Wisconsin, surgiu o arquétipo do terror americano. Mas por trás do mito havia ainda a realidade, um homem solitário, doente, cuja vida girava em torno de uma mãe que nunca deixou de estar presente, mesmo depois da morte. A fronteira entre a realidade e a ficção foi borrada para sempre. Ed Gein não viveu como um personagem de cinema, mas sua história distorcida e amplificada se tornou combustível eterno para a indústria do medo. Ed Gein passou o resto da vida em instituições psiquiátricas. Morreu em 1984 por insuficiência respiratória causada por câncer. Foi enterrado no mesmo cemitério onde havia desenterrado tantas de suas vítimas. Sua lápide foi vandalizada diversas vezes, até ser removida para que restassem apenas as coordenadas anônimas de sua sepultura. Plainfield nunca se recuperou. O vilarejo ficou marcado para sempre pelo nome que não queria carregar. O turismo mórbido trouxe curiosos, escritores, cineastas. Para os moradores, era uma ferida aberta. O crime que fez sua cidade desaparecer do mapa da normalidade e entrar para o imaginário mundial como sinônimo de horror. E no fim, a figura de Ed Gein permanece como um enigma. Não foi um assassino em série comum, seus crimes não obedeciam a padrões de caça ou repetição. Foram uma expressão de isolamento, luto e repressão em uma mente que nunca soube viver fora da sombra de Augusta. A casa, o santuário da mãe, os objetos criados a partir de corpos, tudo refletia uma única ideia. Ed Gein não queria apenas matar, ele queria reconstruir o que havia perdido. O açougueiro de Plainfield morreu atrás de muros, mas sua história nunca morreu. Cada vez que Norman Bates, Leatherface ou Buffalo Bill aparecem nas telas, é a sombra de Ed que se projeta. Uma sombra que nasceu em uma fazenda esquecida do Wisconsin e desde então nunca mais deixou de nos assombrar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo fez seu tempo valer a pena, já é mais do que suficiente. E se sentir que eu entreguei essa história da forma como ela merece, considerem se inscrever no canal. Isso ajuda muito a manter o trabalho por aqui. E olha, não vai embora não. Clica em um desses vídeos aqui que eu te espero lá em alguns segundos.